Fala pessoal, começando mais um vídeo e nesse vídeo a ideia é falar um pouco aí sobre um assunto que é bastante interessante e bastante importante para muitas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que querem vir para a Tailândia por um período maior. E, bom, eu vou comparar aqui algumas coisas, principalmente com a minha experiência e com a experiência que eu conheço de vários outros brasileiros ao longo aí de mais de 10 anos, né? Eu cheguei na Tailândia em 2012. Bom, e de lá pra cá muita coisa mudou com relação a visto. E esse assunto é justamente pra gente falar sobre visto. A Tailândia, nos últimos anos, ela vem buscando, de forma tecnológica, melhorar o processo de entrada na Tailândia. Ela vem buscando melhorar o processo de entrada nos aeroportos, principalmente no aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok, e Don Muang, em Bangkok. A gente sabe que Phuket também é uma outra entrada, né, com bastante frequência. Mas os dois aeroportos com mais atividades, de certa forma, ainda acaba sendo esses dois em Bangkok. Bom, o que é interessante a gente saber sobre esse assunto? Porque é muito comum você ver alguns brasileiros que estão pouco tempo na Tailândia, a gente pode colocar aí alguns meses ou entre 1 ou 2 anos, não tendo dificuldades com visto, ou melhor dizendo, fazendo o famoso Visa Run. E muitos desses brasileiros que estão por um período curto aqui na Tailândia, eles ainda estão, de certa forma, propagando a questão do Run Visa. É fácil você fazer Run Visa, para você ficar mais tempo na Tailândia, é só ir na fronteira e voltar. Mas para quem tá na Tailândia há mais de 5 anos, há mais de 10 anos, sabe que não é tão simples como há 10 anos atrás. Se a gente faz essa comparação entre como é a imigração de forma simplificada, né? Você indo buscar fazer um Run Visa, alguma coisa do tipo. Hoje, se você for comparar com 10 anos atrás, é muito difícil. Você tem que torcer bastante para que você não seja parado e que dê tudo certo. Mas antes de eu continuar esse assunto, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para continuar acompanhando vídeos diretamente daqui da Tailândia, assuntos diversos sobre Tailândia, sobre Muay Thai, trabalho online, tecnologia, enfim. São coisas que eu costumo abordar por aqui e coisas que são, de certa forma, rotineiras na minha vida. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre a questão dos vistos aqui na Tailândia. Pode ser que você já tenha contato com pessoas que vieram para cá, ficaram 1 ou 2 anos, fizeram 1 ou 2, 3, até 4 Run Visas e não tiveram nenhum problema. Mas, na minha experiência aqui na Tailândia, em mais de 10 anos morando aqui na Tailândia, eu já presenciei pessoas que foram fazer o seu primeiro Run Visa e tiveram um problema. E também presenciei pessoas que tiveram anos fazendo Run Visa, e aí eu me enquadro nesse grupo que, querendo ou não, eu fiz Run Visa por pelo menos 8 anos ou 9 anos fazendo Run Visa, que foi o período ali que eu, de fato, estava vivendo como lutador. Então, às vezes, eu fazia uma luta na China, no Camboja, na Austrália, em algum outro país e voltava para a Tailândia. Só que qual que é o grande problema? Quando você sai do país por um curto período e você volta, isso é caracterizado como Run Visa. As pessoas têm uma falsa impressão de que só você ir na fronteira e voltar é Run Visa. Mas, na verdade, o Run Visa ele é caracterizado por um período curto de sair e voltar ao país. Ou seja, não importa se você está fazendo por terra ou por ar, saindo pela fronteira terrestre ou saindo por algum aeroporto. Se você sai e você volta em um curto período, isso é caracterizado Run Visa. Simples assim. O que a gente precisa entender?
A Tailândia, nos últimos anos, ela vem tentando mudar a forma como as pessoas ficam por um longo período aqui no país. Um dos pontos que a gente pode observar é a criação de alguns vistos que antigamente nem se pensava em ter. Se há 10 anos atrás você virasse para mim e falasse que iria ter um visto de estudante de Muay Thai, eu iria rir da sua cara porque eu não iria acreditar nisso. Mas hoje a gente já tem alguns vistos que facilitam muita coisa, mas para quem ainda tem uma dificuldade financeira, esses vistos não são tão atrativos assim para aquelas pessoas que já possuem uma estabilidade financeira um pouco melhor. Esses vistos são uma maravilha, como é o caso do DT Visa, né? O DT Visa. Esse visto é um visto que hoje te dá a possibilidade de ficar na Tailândia por 5 anos, sendo que você pode ficar 6 meses direto, você pode sair, e aí sim você pode sair, fazer uma curta viagem, ir no Brasil, ou ir, sei lá, visitar algum outro país e você volta. Lembrando que esse visto ele teria a validade de 5 anos, só que o tempo corrido dentro do país é 6 meses. E aí, a cada 6 meses, você vai ter que dar uma volta e voltar. Só que esse visto vai estar válido aí por 5 anos. É uma maravilha esse visto, só que para você aplicar para esse visto, você precisa comprovar 500 mil bahts. Ou seja, você acaba esbarrando em um ponto que muitas pessoas às vezes não tem ali 500 mil bahts sobrando. A gente tá falando aí de pelo menos aí se não me falha a memória, vamos ver. A gente tá falando de pelo menos 85 mil reais. Ou seja, não é todo mundo que vai ter 85 mil reais em uma conta parada para poder comprovar que você vai ter, de certa forma, uma saúde financeira ok naquele período que você estiver no país. Resumindo, esse visto acaba sendo um visto que poucas pessoas aplicam, apesar dele ser muito barato, porque se você for comparar com alguns outros vistos, até mesmo com o Run Visa, as pessoas que fazem o Run Visa pagam uma média de 5 mil bahts, 6 mil bahts, para poder ir até a fronteira e voltar. Esse visto, né, o DT Visa de 5 anos, você faz a aplicação diretamente no governo. Base de preço é 10 mil bahts, ou seja, 10 mil bahts para você permanecer no país por 5 anos. Claro, você tem ali um impasse muito grande, que é justamente o ponto de ter que comprovar 85 mil reais na sua conta bancária. Mas aquelas pessoas que conseguem fazer essa comprovação, as pessoas que conseguem fazer isso, acabam tendo uma facilidade muito grande para entrar e sair da Tailândia. Um outro grande problema na Tailândia é que esses vistos eles mudam, a gente pode dizer, com uma certa frequência. E como eu falei desse DT Visa, esse DT Visa ele também se aplica para uma outra categoria. Essa outra categoria é a de nômade digital. Muitas pessoas pensam em vir para a Tailândia para trabalhar remotamente, assim como eu atualmente trabalho. Esse visto seria maravilhoso, mas você teria que comprovar esse valor. Sendo assim, já não fica tão interessante. E aí as pessoas acabam me perguntando como que a gente poderia passar por cima dessa comprovação, se teria algum outro visto, o que eu poderia fazer, qual visto que eu poderia aplicar para ficar na Tailândia por um período maior, né? Quando a gente fala um período maior, a gente está falando de um período aí maior do que o visto de turista. Com o visto de turista, você tem a possibilidade de ficar 90 dias, pelo menos até o presente momento em que eu gravo esse vídeo. E aqui vai algumas possibilidades para você que pensa em vir para a Tailândia e quer ficar pelo menos um ano aqui na Tailândia ou mais de um ano. Os vistos mais comuns hoje são os vistos relacionados a estudo e os vistos relacionados à prática do Muay Thai, exatamente. Porém, é muito interessante a gente mencionar que tanto o visto de Muay Thai quanto o visto de estudo, você precisará frequentar ou a academia ou a escola regularmente para que você consiga comprovar ao governo tailandês que você está ativo para aquele visto.
Esse vídeo é justamente para poder mostrar um pouquinho para vocês que não confiem somente nessas informações de blogueiros que vêm para Tailândia e que na maioria dos conteúdos dessas pessoas que sempre propagam o Run Visa são pessoas que estão mochilando, são pessoas que não têm ali, de certa forma, uma estabilidade e tentam passar aí uma visão de que é super fácil, mas é super fácil no início. Depois de um tempo, isso se torna muito complicado e você pode ter a porta fechada na sua cara. Você chegar ali, fazer o Run Visa e na hora que você vai voltar para a Tailândia, a imigração virar para você e falar: olha, você está fazendo Run Visa, a gente não vai deixar você entrar. Você precisa comprar uma passagem direto para o seu país. Isso já aconteceu com vários brasileiros, com outras nacionalidades, enfim. Então, evitar isso é uma coisa muito interessante, porque a gente nunca sabe o momento em que isso vai acontecer. Pode ser que aconteça com você daqui a 3 meses, ou pode ser que aconteça com você daqui a 13 anos. Então, já que a gente não tem um padrão e não existe um padrão para que isso aconteça, seguir as regras e ficar dentro da lei é a melhor coisa a se fazer. Caso você queira ficar na Tailândia por mais tempo, a minha indicação para você é um visto de estudante, que você vai ter que ir para a escola, dependendo da escola, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou visto de Muay Thai, onde você vai precisar praticar Muay Thai pelo menos 2 vezes na semana em alguma academia credenciada pelo governo que consegue aplicar o DT Visa. Lembrando que o visto de Muay Thai, você também precisa fazer uma comprovação dos 85 mil e ele é válido por 5 anos. Já o visto de estudante de línguas, né, para aprender a falar tailandês, esse visto você consegue pagar ele de forma direta, ou seja, você vai comprar o pacote de estudo na escola, você vai pagar a taxa do governo e a cada 3 meses você faz uma prova, ou a cada 6 meses você faz uma prova, dependendo da escola, você faz uma prova para comprovar que você está aprendendo. Caso você não passe no teste, a sua próxima renovação do visto, ela pode ser travada. Esses vistos de estudante, normalmente eles são renováveis a cada 3 meses. Então, exemplo, a cada 3 meses eu preciso ir lá na imigração e fazer a aplicação para continuar estudando e tornar o meu visto ativo. Espero que essa informação sobre visto tenha ajudado você, tenha te dado um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. E caso você queira sugerir algum outro assunto, deixe aí nos comentários. Um grande abraço, valeu!